Retomando o nosso estudo do Evangelho segundo Marcos, iniciando o capítulo 10. E levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão. E a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los, como tinha por costume. E aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando-o: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondeu e disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Bem, nós vemos aí na abertura do capítulo 10 que Jesus tinha uma preocupação fundamental na sua missão, que era de ensinar as pessoas acerca da chegada do reino. Ele ensinava às pessoas outros aspectos também da palavra de Deus, da sua doutrina, dessa doutrina nova que ele havia vindo revelar. Ensinar. A igreja precisa ser uma casa de ensino. É inadmissível que os pastores não tenham nas suas igrejas reuniões aonde eles possam estudar as Escrituras Sagradas, principalmente com enfoque no Novo Testamento, que é a nossa Escritura. Se nós não promovermos o ensino na igreja, as pessoas vão ficar apenas nos ouvindo, sem nós termos certeza se elas estão mesmo tirando todas as suas dúvidas. Tá bem? Os irmãos e as irmãs, na medida em que vão aprendendo, também devem ir ensinando. Porque nós nos tornamos conhecedores da palavra que precisa ser passada a outras pessoas. Não tem necessidade de ser só aqui na igreja. Você pode começar a falar dos ensinamentos do Senhor em qualquer lugar onde você tiver oportunidade. E depois, havendo um interesse, aí sim nós podemos trazer a pessoa para a igreja e ela vai passar a receber a instrução que ela vai precisar, tornando-se assim discípulo do Senhor. Não é? Esse é o caminho. Então nós temos que aprender para começar também, por nossa vez, a ensinar. Não pense que as coisas é de uma hora para outra. Primeiro porque as Sagradas Escrituras são apontamentos que foram escritos há muitos anos atrás. Nós temos documentação que foi escrita há mais de 1000 anos antes de Cristo. E achar que as pessoas modernas do nosso tempo podem olhar para essa escritura e entender tudo com facilidade é um grande engano. É necessário nós passarmos por um período de aprendizado. Não só aprendizado em face da instrução intelectual, mas também a
ação benfazeja do Espírito Santo, que vai dilatar os nossos corações para a gente poder compreender. Quem vai fazer a gente compreender é o Espírito Santo. O estudo promove o entendimento intelectual, mas o Espírito Santo, ele faz com que o conhecimento dentro de nós se transforme em alguma coisa que possa comunicá-lo a outras pessoas. Tá certo? Então, nada de ter pressa. Você tem que fazer parte de uma comunidade que seja ativa, pessoas dispostas a estudar a Escritura, para que você tenha conhecimento e se prepare para servir o Senhor. Esteja atento, porque o Senhor não trata de coisas financeiras em nenhum momento. Tá bem? Todas as vezes que foi confrontado com as coisas do mundo, ele disse, olha, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A igreja não trata de coisas materiais. Ela precisa dos seus recursos e os irmãos, com toda certeza, vão encontrar uma forma inteligente e ética de arranjar os recursos para cobrir as despesas da comunidade, seja elas quais forem. Não é difícil, o problema não é o recurso financeiro. Nosso problema é espiritual. Nós precisamos da riqueza eterna. Tá bem? Bem compreendido até aí, irmãos? Então, igreja é casa de louvor, igreja é casa de pregação, igreja é casa de consolo, de exortação, de esclarecimento também. Não se esqueçam disso. Promova estudos na sua comunidade, se é que você ainda não o tem. Seguindo aqui com a leitura do texto, os fariseus, eles eram encarniçados inimigos de Jesus. E os fariseus, eles estavam à frente do sistema religioso daquela época. É mais ou menos o que nós temos hoje aqui nas igrejas estabelecidas. Um sistema religioso que já está fundamentado em alguns princípios, e chegasse aqui alguém que contrariasse esses princípios, ensinando uma nova doutrina. Com o Senhor, ele trazia os graves sinais de Deus. Ninguém curou como o Senhor o fez, ninguém libertou como o Senhor o fez, ninguém fez tão grandes sinais como fez o Senhor. E os fariseus, eles ficaram preocupados por uma simples razão. Jesus ensinava uma doutrina que contrariava muitos princípios do sistema religioso estabelecido. Tá bem? Quem busca a verdade, quem busca o Espírito de Cristo, com toda certeza vai ter algum problema com os religiosos estabelecidos. Não adianta pensar que depois de Cristo tudo ficou muito bem, tudo muito certo, que está tudo agora seguindo conforme a vontade de Deus. Não, nada disso, ao contrário. As igrejas, elas são muito parecidas com as sinagogas da época de Jesus. Se Jesus voltasse aqui pregando a sua doutrina, com certeza ele iria ter alguns problemas. Tá bem, então, aí, irmãos, está bem entendido? Fariseus, esse povo, eles eram religiosos. Essas pessoas eram os chefes religiosos daquela época, como os padres, os pastores, os responsáveis aí pelas comunidades. Tá bem? Vendo que Jesus ensinava uma lição perigosa aos seus interesses, eles ficavam sempre em torno do Senhor, buscavam o Senhor para colocar o Senhor numa situação delicada. E eles levantam aí uma grave questão que é sobre o divórcio. Se o homem pode ou não deixar a sua mulher. Moisés, lá nos tempos antigos, no livro Deuteronômio, ele havia dito que o homem, se não achasse graça nos olhos da mulher, ele poderia abandoná-la. Olha só como os tempos eram outros, não é? E os fariseus, eles acharam nessa questão uma discussão interessante para levantar com o Senhor. Eles queriam saber o que ele tinha a dizer. Claro que não estavam interessados em aprender,
mas sim criar confusão com o Senhor. É lícito ao homem repudiar a sua mulher? Jesus responde no versículo 3. O que vos mandou Moisés fazer? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Isso é um ponto capital. Se nós formos levar as escrituras no pé da letra, dizendo, olha, está na Bíblia que eu posso me divorciar, concorda? Moisés disse que eu posso me divorciar. Mas o que Cristo disse a respeito? Que nós não podemos adulterar nem em pensamento. Quando você pensa numa mulher ou num homem com um desejo insano de ter alguma coisa com a pessoa, e você é casado ou casada, você cometeu adultério no seu coração. Qual que está válido? Moisés ou Jesus? Jesus veio bem depois de Moisés. E o próprio Moisés disse que o Senhor deveria ser ouvido pelo povo. Quem não ouvisse o Senhor deveria ser tirado do meio da tribo. Tá bem? Então Jesus é bem mais atual que Moisés. Você não pode ler lá em Moisés o que interessa a você. Se essa lei não é mais válida, por que as outras leis seriam válidas? Nós não podemos dizer, algumas leis de Moisés são válidas, outras não são. Não, ou não são válidas mais, foram abolidas por Jesus, ou são válidas na sua totalidade. Se Moisés é válido na sua totalidade, nós não precisamos de Cristo. Concorda? Os irmãos concordam? Não precisamos de Cristo. Se Moisés for válido, se recebemos o Senhor, não temos necessidade mais de olhar para o passado. Eu digo aqui no tocante à lei, viu, irmãos? Não estou falando aqui dos livros dos Salmos, dos livros históricos que são os livros dos profetas, dos livros de sabedoria. Não estamos falando disso, nós estamos falando da lei. O grande problema hoje na igreja evangélica está no livro chamado Levítico e no livro chamado Deuteronômio, que são os dois livros que tratam das regras da vida do povo e que tratam do sacerdócio. Esses dois livros, eles foram abolidos por Cristo. É nesse sentido que Paulo diz, na sua carta aos Coríntios, que este testamento foi abolido. Então não podemos ir lá atrás e dizer, vou seguir Moisés. Moisés falou para que eu faça isso, eu faça aquilo. Tá bem? Lembrando que a lei do dízimo está colocada no livro de Deuteronômio. Certo? Lembrando esse pequeno detalhe. Jesus, então, responde o seguinte, versículo 5. Pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Pela dureza dos vossos corações, Moisés escreveu esse mandamento. Ora, se Jesus está mudando o mandamento, ele está mudando o mandamento, dizendo que se você pensar, você já cometeu adultério. Ele não permite adulterar, não é que existe uma regra, ele só diz assim, se você se ajuntar com outra mulher, você comete adultério, ou com outro homem. Ponto, não tem, mas eu posso discutir a questão, tá? Não tem discussão. Você separou da sua mulher, do seu marido, você cometeu adultério. Se ele disse que Moisés escreveu assim por causa da dureza do coração do povo, é evidente que o povo no seu tempo já não estava com o coração tão duro. Não é verdade? Se ele mudou a lei, é porque o povo agora podia receber aquele mandamento. Mandamento novo, que ele nos dava. E qual é a razão? O povo, antes de Jesus, não tinha o Espírito Santo. E por isso não podiam vencer o pecado. Viviam das obrigações. Jesus, quando vem, ele nos envia o Espírito Santo. Isso faz a grande diferença. E com o Espírito Santo, agora sim, nós temos forças e condições para nós vencermos a inclinação ao pecado. Tá bem? Essa é a grande diferença.
Jesus disse, olha, por causa da dureza dos vossos corações, vos deixou ele escrito esse mandamento. Dureza de coração é atraso espiritual, é atraso intelectual. Isso é dureza de coração. Tá bem? Não sejamos duros de coração. Todas as vezes que o povo de Deus se comportou com dureza de coração, o que o Senhor fez? Repreendeu com o quê? Castigos e sofrimentos, e tormento de toda a ordem. Se nós endurecermos o nosso coração hoje, para não aceitarmos Jesus, tenha certeza, irmãos, vem sofrimento sobre a nossa vida. Ele está chamando você, você é parte do povo de Deus, você vai insistir? Toma cuidado, não endureçamos o nosso coração, vamos deixar que o Senhor, Ele fale o que for preciso, porque está em jogo a vida eterna. Quase nada, né? Quase nada. Jesus, como era do seu feitio, ele passa a dar outras instruções. Ele diz assim, no versículo 6, desde o começo de todas as coisas, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Olha, quando eu falo que o Velho Testamento foi abolido, vamos ter cuidado, porque eu não estou falando dos livros todos. Eu estou falando dos livros de Moisés, os livros da lei e do sacerdócio. Quando você lê Gênesis, Jesus está citando Gênesis aqui, capítulo 2, versículo 24. Por que Jesus busca esse ensinamento? Porque o livro Gênesis é um livro de ensinamento. Você percebeu que não tem leis? No livro Gênesis não tem nenhuma lei. A lei chega com Moisés. O livro Gênesis é um livro que nos oferece preciosas lições sobre a criação do universo, desse mundo e a criação dos homens, do homem e da mulher. E Jesus lembra que, olha, Deus, Ele criou o homem e a mulher, macho e fêmea os fez. O homem deixará o seu pai e sua mãe e vai se unir a uma mulher para constituir um só corpo, uma só carne. Olha que o casamento é uma coisa muito séria. Olha, tem gente que brinca com o casamento, acha que tudo é, não estou gostando mais dela, e vou arrumar uma outra. Meu irmão, para com isso. Você fez a bobagem? Ora ao Senhor, pede que Ele te perdoe e todos os dias da tua vida, e não cometas mais esse engano. Hoje, o homem adultera toda hora. Toda hora as pessoas estão cometendo adultério, se separando. A vida conjugal é tratada como nada nos meios de comunicação. Como nada. Televisão é uma coisa extremamente nociva. Não precisa jogar a televisão fora, mas veja na televisão o que esse povo está fazendo com os princípios ensinados por Deus. É uma vergonha. Sodoma e Gomorra não tem nem comparação, não chega nem perto. Nem perto. Porque a maldade hoje está com requintes de tecnologia. Espalha pelo mundo afora com extrema rapidez. O mundo parece se transformar num prostíbulo, né? Esses dias eu estava voltando para casa, eu passei ali numa região onde, nos tempos que eu era jovem, era um prostíbulo. E eu estava meditando sobre isso. Ir naquele lugar era uma coisa que se fazia escondido. Os jovens, os rapazes queriam conhecer a vida de intimidade, então eles tinham escondido ali, ninguém gostava de dizer que tinha ido no prostíbulo. Hoje o prostíbulo está em todas as esquinas da cidade, em bom número de casas. É uma tristeza o que está acontecendo.
A palavra de Jesus aqui, lembrando Gênesis, é extremamente grave. Primeiro, casal é homem e mulher. Não temos nada contra o pessoal que quer casar homem com homem, mulher com mulher. Nada, não temos nada contra. Mas Deus disse, macho e fêmea foram feitos. E eles devem se unir para formar um corpo. A questão de ser gay, isso é um problema só de comportamento. Excetuando-se algumas cirurgias que são feitas aí no interesse da pessoa que é homem se tornar mulher, ou vice-versa. São coisas da carne. Você nasceu homem, você nasceu mulher. Essa é a normalidade, é a naturalidade que Deus colocou. Casamento, homem e mulher, no ponto de vista de Deus. Os que quiserem seguir outro caminho, eles têm liberdade. Façam como quiserem. Nós façamos do nosso jeito. Amém? Quando um homem se une a uma mulher para se constituir um corpo, eles passam não só a ser um corpo no sentido físico, pela própria intimidade que eles têm, mas também eles são um só em espírito. E daí nós podemos compreender o quanto nós podemos prejudicar a nossa esposa ou nosso marido se nós estivermos fazendo uma coisa escondida. Pode só estar escondido materialmente, mas espiritualmente não está. E o nosso marido ou a nossa esposa vai sofrer sem saber por quê. Como é que vamos esconder uma coisa que nós estamos fazendo dentro do nosso coração? Se o nosso coração está unido ao coração da nossa esposa. Nós somos um só ser. Daí Jesus ter dito que se você pensar, você adulterou. Olha só. Antes o adultério era só externo. Você tinha que fazer um ato. Né? O homem ia lá, pegava uma mulher casada, ou uma mulher solteira, ele era casado, ele ia ter lá uma intimidade com ela. Isso era adultério externo. Jesus torna a coisa mais grave. Porque ele diz que em pensamento nós já estamos conspirando contra a nossa amada, ou contra o nosso amado. Se nós sabermos o que é o corpo que ele fala aqui, nós vamos ver que o casamento está além da carne. Além da carne. É uma união espiritual. Por isso, o Senhor, depois que os discípulos o interrogou, ele disse assim: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela, contra aquela com que ele se casou. Percebe o ensinamento? Você deixa a sua mulher, casa com outra mulher, você comete adultério, inclusive passa o adultério para aquela mulher. Na verdade, o homem que se separa, ele traz uma marca de Deus, a marca do pecado. Se você, mulher, mesmo sendo solteira, você se casar com um sujeito que já foi casado, você está cometendo adultério. E o casamento nem sempre é bom. Tá bem? Nós sabemos dos muitos casos de segundo casamento e tudo mais. Jesus, ele resolve o problema. Você entra na casa dele, pede perdão ao Senhor e segue agora com a novidade que você arrumou. Não é? Não está na ordem de Deus, percebe? Você casou com alguém, aquilo está marcado por Deus. Aí, nas suas tentações, você deixa a tua esposa, casa com outra. Isso não está na ordem de Deus. Contraria o ensinamento.
Você sabe o que a outra está carregando nas costas? Conhece a cruz da outra? Não? Pois é. Te prepara, porque agora você vai ter que assumir a responsabilidade dessa outra mulher com quem você se ajuntou. Vá para a igreja de Jesus, peça perdão a Jesus, viu? Não é o pastor, não. Pede perdão a Jesus pela bobagem que você fez. Pega a novidade, ou o novidade, né? Tem gente que arruma aí um homem novo. Hoje está em voga também, as mulheres querem ser como os homens. Pega a novidade, fica bem quietinho na casa do Senhor, para ver se Ele te perdoa, viu? Você não tem certeza. O pecado já está cometido. Na questão de separação, melhor ficar sozinho. Se você se separar e não se juntar a outra, você não comete adultério. Tá certo? Quando você se ajunta a um outro corpo, aí você comete adultério. Mas mesmo assim, se você não mora mais com a mulher, ela continua sendo a sua mulher. Quero ver o senhor ficar assim. Não é? Nós que somos homens comuns, nós precisamos de ter a nossa mulher. Isso faz parte da vida natural. E a mulher, o seu homem, a sua metade, né? Não tem jeito. De preferência perto. Não é? De preferência perto. Para que a gente possa colher os bons frutos do casamento. Casamento é uma planta que tem que ser regada até o fim dos dias. Marido, mulher, tem que cuidar direitinho do casamento. É benzinho para cá, querida para lá, dá um cheirinho aqui, toma um cheirinho ali. Assim que tem que ser o casamento. Não pode ser aquela coisa fria que passa a ser depois de uns anos. Não há quem aguente mesmo. Há uma responsabilidade da mulher. Paulo diz isso. E uma responsabilidade do marido. O corpo de ambos já não se pertence. Então, a mulher, esposa e esposo precisam cuidar direitinho do casamento. Tá? O diabo tem um interesse enorme de levar você para o adultério. Enorme. Ele tem 1000 artimanhas. E para os homens, tome cuidado, hein, meninos. O alvo somos nós, que somos o esteio da casa. Primeiro Adão, depois Eva. O homem é o esteio da casa. É o sujeito que está sustentando a casa. A mulher é a ajudadora. Então o diabo vai atacar quem? A mulher? Não, ataca o homem. O diabo ele é muito manhoso, né? Isso levou os homens de Deus a fazerem uma grave advertência no livro Provérbios. Ele faz uma advertência séria sobre a questão do adultério. E a gente tem que ter um cuidado danado. Ele diz que o negócio é doce que nem mel. Isso já serve para alertar a gente. Se o negócio é doce que nem mel, a consequência é que é amargo que nem fel. Mas nós somos mesmo esses pecadores que estão animados para deixar uma vida de pecado e passar a viver com Jesus. Jesus veio para nos salvar. Ele não veio para os santos, nem para os sábios, nem para os puros, mas para pessoas que já viveram o pecado, como nós, e que temos esperança de que nós não vamos voltar mais para a lama. Por Jesus, em nome de Jesus. Amém? Alguma colocação, pergunta? Podemos seguir? Pois não, irmão? O nosso irmão Sidney está perguntando sobre as possibilidades que a Escritura nos oferece para os casos de conflito, em que é necessário uma separação conjugal. Nós tratamos aqui só da normalidade, e não da anormalidade. Existem duas situações que a Escritura do Novo Testamento permite a separação. Uma delas é a prostituição, que não é adultério. Vamos imaginar que um homem lá deu uma escorregada e tal, envolveu com uma mulher. E a sua esposa o perdoa. E ele se arrepende daquilo que fez e segue ao lado dela, cuidando dela e da sua família. Isso não é prostituição. E nem motivo para separação conjugal. Para nós que somos crentes, entendeu? Em Cristo.
porque nós temos que perdoar muitas vezes, né? O Senhor nos perdoa também. Então, prostituição é quando o cônjuge gosta de viver em adultério, ou a mulher. Tem casos, por exemplo, que a mulher hoje só quer saber de fazer bagunça. Tem maridos que suportam aquilo um certo tempo, depois acabam deixando a mulher. Nesse caso, existe uma instrução de Paulo que permite a separação, no caso de prostituição. Não tem conserto o pecado do sujeito ou da mulher. Então, nesse caso, pode haver separação. E no caso de impedimento de fé. Imaginemos que a mulher quer impedir o marido de ir à igreja, de ter a sua fé. E todos os esforços envidados pela comunidade, pelos irmãos, pelos parentes, pelos filhos e por todos os conhecidos, não consegue demover aquela pessoa dela querer impedir o sujeito de ir na igreja. Trabalhar para Cristo. Vamos dar ênfase a isso. Aí ele pode deixá-la. É melhor a igreja do que a mulher. E o contrário também. Né? Tem maridos que não querem que a mulher vá à igreja de maneira alguma. Se ela não conseguir, ela pode deixar o marido para poder viver para a igreja. Essa é a instrução do apóstolo Paulo. Eu penso que aplica-se aos nossos dias. Pois não, irmã Ana? De todo modo, a separação leva ao adultério. Se ele casar de novo, ele está se unindo a um outro corpo. Nesse caso, a pessoa pode reconstruir sua vida sob o perdão de Jesus. E Jesus veio justamente para nos livrar dessa fria. Agora, não é possível a gente casar de novo sob o perdão de Jesus e continuar cometendo o mesmo erro. O que acontece com pessoas, até na igreja. Elas deixam uma relação, entra em outra, depois deixa outra, entra em outra, e vão em frente, achando que Jesus vai perdoando todo mundo. Não é assim não. A coisa não é bem assim não, viu, gente? Você tomou consciência de que fez uma coisa errada? Procura o Senhor. Pede perdão a Ele e segue quietinho. Eu falo assim, eu fico quietinho no canto da igreja, que Ele nem lembrar de mim, porque o pecado continua do nosso lado. Jesus é que nos defende desse pecado. Mas você adulterar de novo, sabendo agora. Imagina uma pessoa que se separou 2, 3, 4, 5 vezes. Não sabia. Ela é perdoada por Jesus. Se ela se arrepender e continuar com a última das companheiras. Ela recebe perdão do Senhor. Do mesmo modo que perdoa um que cometeu um adultério só, entendeu? Não tem número de pecado. Você pecou, errou. Como ele perdoou todos os outros. Porém, temos que ter cuidado. Porque se nós somos perdoados, convém darmos um bom testemunho do nosso arrependimento, que é ficar com a nossa nova companheira, o nosso novo companheiro, até o fim dos nossos dias. Agora já sabemos. Se vamos pecar, é por conhecimento de causa. Tá bem? Então, vamos tomar cuidado com isso. O bom mesmo é casar com uma pessoa só e ficar com ela até o finzinho. Esse é o melhor. Esse negócio de adultério é complicado, perdão, você entra numa outra metade de uma outra pessoa. É complicado, hein, gente? Aguenta firme aí. Fica com a sua mulher mesmo, que é melhor. Ela você já conhece, sabe como é, sabe como é que ela reclama, sabe como é que ela faz, fica com ela. Esse negócio de carne, isso tudo é igual. Carne é novidade só por uns meses, depois acabou, fica tudo igual. Casamento não é carne, casamento é espírito. Se o teu casamento está em crise, procura o pastor da igreja para uma orientação. Vamos arrumar isso aí. Tá bem? Se puder, fique sempre com a sua esposa, com seu marido. Não invente moda, não. O que Deus ajuntou, não o separe o homem. Versículo 9, fica aí estabelecido no ponto de vista de Deus, que se Deus ajuntou, se há uma união carnal espiritual entre um homem e uma mulher, este é um casamento
no ponto de vista do Senhor, que o homem não contribua para a separação conjugal, como vem sendo feito abundantemente. Essas pessoas que na televisão têm ensinado a separação conjugal, todas essas pessoas envolvidas, autores de telenovelas, artistas, donos de empresa, todas essas pessoas que colaboram para que o adultério, para que a separação conjugal seja uma coisa bem praticada na sociedade, serão responsabilizados pela desgraça dessa gente. Pode ter certeza. Amém? Que Deus nos ajude. Pastor, ora por nós, pastor. Nós agradecemos a nosso Senhor Jesus Cristo por toda a palavra que foi anunciada nesta manhã, desde a pregação, o estudo, e vimos a grande gravidade que é a palavra de nosso Senhor. Diante das coisas que o Senhor nos colocou, nos vemos incapazes, pequenos e sozinhos. Certamente cairíamos. Então, neste momento, ó Senhor Jesus, nós lhe clamamos, seja a nossa força, o nosso cajado e sustento desses dias difíceis e de grandes tribulações e arrastamentos.